Você estava falando comigo também fora do ar sobre agrotóxicos, de problema de ter agrotóxicos nas comidas e tal, de que é uma coisa que está realmente atrapalhando bastante. A gente tem como evitar os agrotóxicos? Tudo não tem? Como é que a gente faz para. Ou tem que pegar aqueles orgânicos? Como é que a gente faz para conviver com eles, cara? Cara, difícil, hein? Em suma, tudo que é orgânico não tem agrotóxico, tá? Mas isso é durante o plantio. A gente no Brasil, hoje no Brasil é o país que mais se consome agrotóxico no mundo inteiro, tá? A gente utiliza e autoriza no Brasil a utilização de vários agrotóxicos que são realmente proibidos em várias partes do mundo, tá? Que em muitos lugares do mundo são tidos como veneno, tá? Literalmente, são proibidos para o consumo humano. E a gente autoriza e utiliza isso na produção aqui dos nossos produtos nas lavouras, né? E por quê? Porque é muito mais prático, né? Em vez de você cuidar da terra e fazer alguma coisa decente, você vai lá, joga um monte de coisa lá e faz com que aquela planta cresça que, enfim, né? Não vai ter praga, enfim, não vai ter nada. A grande questão é que todos os insetos, as pragas, as mudanças climáticas, tudo isso, elas acontecem por uma razão, né? Não adianta a gente querer matar todas as abelhas, porque se acabar a abelha, não vai ter polinização, e se não tiver polinização, não vai ter fruto, se não tiver fruto, não vai ter flor, se não tiver flor, não vai... Enfim, por aí vai, né? Tem um estudo que fala que se todas as abelhas do mundo morrerem, a humanidade, ela morre em menos de 3 anos, né? Porque a gente precisa dessa escala, né? Essa cadeia existe por uma razão, e a gente está acabando com ela. Os agrotóxicos, eles são muito prejudiciais à saúde, eles já foi comprovadamente ligado a vários tipos de câncer, enfim, tem uma série de questões aí que são ligadas ao agrotóxico, e a gente não tem como fugir, porque a gente não consegue consumir tudo orgânico o tempo inteiro, né? Então, óbvio que quem tem essa possibilidade consuma, porque é a melhor coisa que você vai fazer, mas mesmo assim, a produção de lavouras com agrotóxico já é tão grande no Brasil e no mundo, que mesmo os terrenos, os solos que já são produzidos só de orgânicos, têm resquícios de agrotóxico, porque o agrotóxico ele viaja de várias maneiras, pelo lençol freático, pelo vento, pelos próprios insetos que entram em contato com essas plantas com agrotóxico e acabam polinizando, entre aspas, né, eles por outros lugares. Isso causa uma série de coisas, doenças e destruição de várias plantações por aí. É. Ô Gui, eu realmente concordo com o que você falou. A pessoa que tem condição de comer produtos orgânicos naturais, coma, mas o que às vezes me mata, assim, não é raiva, Claro, né? né? A pessoa falar, não, porque temos que fazer boicote ao agrotóxico que faz mal, mas para alimentar, você vai saber responder melhor do que eu, mas para poder alimentar a população mundial com 7 bilhões de habitantes, é inviável, né? Tudo orgânico, não é todo mundo que teria condição, então, assim, o agrotóxico, claro que faz mal, mas ele tem sua importância nessa escala mundial. Eu não estou falando assim numa escala de uma elite de poucos que conseguem pagar assim essas comidas orgânicas, né? Então tem esses dois lados, não teria que ponderar também? Então, já foi assim. Vocês me ouvem? Eu tirei o fone aqui. Tranquilo. Boa. Que acontece, né? Já foi muito caro se consumir os orgânicos. Hoje em dia, o orgânico ele só é caro por uma comodidade de mercado, tá? Enfim, só um dado para vocês entenderem: 30%, literalmente 30% de tudo que é produzido nas lavouras do mundo inteiro vai para o lixo antes de chegar no ponto de venda. 30%, tá? Esses 30% seriam capazes de acabar com a fome no mundo, tá? Só esses 30%. Isso a gente está falando de coisas que vão para o lixo por quê? Caem do caminhão, porque estragaram no transporte, ou porque simplesmente o tomate, em vez de ser redondinho, ele nasceu tortinho. E o que acontece? O mercado não absorve isso, né? A gente, como consumidor final, a gente espera que o tomate seja sempre redondinho, vermelho, lisinho e sem nenhum pontinho, né? Se o tomate ele é diferente, o distribuidor não compra,
Então, o produtor que produziu aquilo, ele não tem outra alternativa a não ser jogar aquilo fora, né? Então, a gente tem 30% de tudo que é produzido que já é jogado no lixo. Nos Estados Unidos, América do Norte, eles têm um programa de controle de custo das coisas, onde, indiferente se a quantidade da lavoura estourou a produção, então, estourou a produção de tomate, por exemplo, tem muito tomate esse ano, eles pegam e descartam essas coisas para ter um controle de mercado, para ter um controle de valor de mercado, para as coisas não desandarem. Então, assim, a gente joga comida fora simplesmente porque a gente quer. A gente, quando eu digo isso, é humanidade. Só isso já acabaria com a fome e a gente conseguiria alimentar esses 7 bilhões de pessoas que tem na Terra. Além disso, já tem estudos que provam que a produção agroecológica, digamos assim, né, que a gente tem várias vertentes, são agroflorestas, são os orgânicos, enfim, vários tipos de culturas diferentes ligados a esse tipo de produção, são muito mais sustentáveis e tendem a render muito mais a longo prazo do que as lavouras mantidas por transgênicos e com os agrotóxicos, né? Isso por quê? Porque conforme a gente utiliza o solo com os defensivos, né, com os agrotóxicos e tudo mais, a gente vai acabando com esse solo e esse solo vai se tornando cada vez mais pobre. E cada vez mais pobre, a gente tem que utilizar cada vez mais agrotóxico para a gente ter essa mesma quantidade de produtos saindo de lá, né? E chega um momento que essa terra vai morrer, né? Simplesmente, essa terra morre e não tem mais como ser produzido lá. Então, a gente migra para outro terreno, derruba mais uma floresta, abre mais uma plantação e por aí vai, né? Existem muitos estudos hoje em dia que provam isso, né? A gente tende a achar que o orgânico é mais caro, e sim, se você for em São Paulo, no Pão de Açúcar comprar o orgânico, ele vai ser mais caro que o tradicional, né? Mas existem muitos mercadinhos, sacolões e tudo mais por aí que vendem os produtos orgânicos tão barato quanto, se não igual o valor, né?